Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, sempre a partir das 22 horas, logo depois do Dois Toques. Nosso programa pode ser conferido de segunda a sexta-feira nos canais 24 e 524 da NET Claro TV e também pelas plataformas digitais da nossa emissora, @RDCTV Digital no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também assista às edições anteriores. Apesar dos programas anteriores terem sido gravados, todos eles foram inéditos e feitos especialmente para analisar as perspectivas para o ano de 2020. Claro, um ano ainda recente, nós vamos tratar muito de perspectivas nesses primeiros programas de janeiro, mas hoje nós temos um tema um pouco mais pontual, que é o projeto de lei que poderia ser chamado Cidade Limpa, que já está em vigor em São Paulo e está em discussão aqui na capital do Rio Grande do Sul. Este é o assunto que nós vamos explorar hoje, vamos tentar aí trazer os pontos de vista de quem é a favor e também de quem é contra. Claro que, tratando de uma temática como essa, alguma polêmica nós podemos esperar para a edição de hoje. De qualquer modo, eu quero antecipar aqui o meu desejo de um feliz ano novo a todos os nossos telespectadores e que seja de muita saúde, paz e prosperidade, que é o que todos nós precisamos. E também desejar a mesma coisa, este feliz ano novo à equipe da RDC TV, que está aqui presente no estúdio e também na nossa produção. Beto, em seu nome, eu cumprimento a todos os demais nossos colegas aqui, valorosos colegas. Aliás, eu convido vocês também a acompanharem o estúdio da RDC TV lá em Capão da Canoa, estúdio de verão da RDC TV, com reportagens, programas diretos do litoral. Se você está ainda na praia, não deixe de ir lá visitar a RDC TV. A sua presença e o seu carinho são muito importantes. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Na edição de hoje do nosso programa, para falar sobre esta legislação e tratar dos eventuais benefícios ou dos prejuízos que esta legislação pode trazer, nós temos a presença, eu vou começar pelo lado de cá, do secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, e também do vereador Moisés Barbosa, do PSDB. Meus caros, sejam muito bem-vindos. Thiago, boa noite. Prazer. Boa noite, Macalossi. Prazer estar com você novamente. Vereador Moisés, Marcelo, Leonardo. E um feliz ano novo também. Feliz ano novo para todos nós, né? Isso aí. Vereador Moisés, bem-vindo pela primeira vez aqui no Cruzando. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui na RDC novamente. E todos estamos aqui, o Marcelo Zibon, nosso secretário Thiago, para debater esse projeto importantíssimo denominado como Cidade Limpa. Muito bem. Do outro lado nós temos o Leonardo Zigon, que é o presidente da AGEPAL, e também o Marcelo Leal, que é advogado, especialista na área ambiental. Leonardo, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar contigo, com os debatedores aqui da mesa e com a audiência da RDC TV. Tema importante e que a gente está aqui para esclarecer o que precisa ser esclarecido para a audiência. Muito bem. Só para esclarecer que a AGEPAL é a Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade ao Ar Livre. Isso. Não tinha dado o nome da sigla, mas é isso. Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade ao Ar Livre. Também, Marcelo, seja muito bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite, Leonardo, boa noite, Guilherme, secretário, vereador, boa noite, telespectadores, e vamos ao debate. Muito bem, eu vou começar com quem está propondo, que é o poder público,
e que tem aí na Câmara de Vereadores a próxima etapa para ver se isso vai ser de fato aprovado ou não. O Cidade Limpa, como ficou conhecido no Brasil, foi implementado primeiramente, se eu não me engano, salvo melhor informação, na Prefeitura de São Paulo, na gestão ainda do Gilberto Kassab. Na época em que foi implementado, foi um enorme alvoroço. Eu lembro que o Gilberto Kassab enfrentou uma enorme oposição, mas no fim das contas o projeto acabou sendo implementado. Tiago, eu começo por ti. Como é que você vê o projeto em São Paulo? O que desse projeto se traz para Porto Alegre? Boa noite novamente. Eu sou de São Paulo, né? Então eu posso falar bem dessa realidade. De fato, relembrando a época da criação da Lei de Cidade Limpa lá em São Paulo, foi um projeto muito polêmico à época, sofreu muita resistência. E passados, né, esses processos eles vão se sedimentando ao longo do tempo, né? Passados alguns anos, hoje é muito difícil encontrar em São Paulo algum cidadão da cidade que seja contra a cidade como está hoje, né? Desde então, né, mais limpa, mais agradável aos olhos. Então, hoje mesmo dentro da cidade de São Paulo, tirando, óbvio, né, alguns pequenos grupos que sempre se sentem prejudicados, é senso comum na cidade que foi algo positivo para a municipalidade como um todo essa lei, porque, antes de tudo, ela favorece até o próprio sentimento de cidade limpa mesmo, embora neste caso específico, no caso de São Paulo também... Se refere à poluição visual. Inicialmente a poluição visual, embora, apesar desse nome fantasia de cidade limpa, não se proíbe a publicidade urbana, né? A publicidade na paisagem urbana. Se regula ela de maneira mais rígida, se estabelecem regras que, ao nosso ver, são mais fáceis de serem cumpridas, inclusive, pelo poder público e mais facilmente compreensíveis também pelo lado daqueles que exploram a paisagem urbana, mas ela não proíbe absolutamente a publicidade, como às vezes se dá a entender quando a gente simplesmente coloca o nome Cidade Limpa. Mas é importante dizer que, além de a gente ter se inspirado, digamos assim, na cidade de São Paulo, a gente avaliou outros modelos de outras cidades brasileiras, Belo Horizonte, Florianópolis. Eles são menos restritivos do que de São Paulo, mas a gente não se baseou única e exclusivamente em São Paulo. E também buscamos alguns exemplos de fora do país. Barcelona, por exemplo, em 1986, ela aprovou uma lei restritiva em termos de publicidade na paisagem urbana. E, segundo estudos de Barcelona, houve uma série de medidas naquela época que contribuíram para que Barcelona mudasse de patamar como cidade, né? Barcelona, naquela época, na década de 80, era uma pequena cidade da Europa, enfim, não era um grande destino turístico. Houve uma série de trabalhos desde então, a Olimpíada de 92 entre elas, e esse movimento da paisagem urbana, ele se inseriu nesse campo maior de ações. Por quê? Porque, além dessa questão da poluição visual, quando você valoriza as peças, né, as faixas publicitárias, você também abre espaço para que outros empreendimentos, outros tipos de serviços sejam entregues à população. A gente vai poder falar mais sobre isso aqui, mas, para te dar um exemplo, todas as nossas concessões de mobiliário urbano, relógios digitais, placas de rua, abrigos de ônibus, todas elas se baseiam na exploração publicitária pelo parceiro privado que vai fechar o contrato com a prefeitura. E daí isso não poderia ser um argumento em favor de quem é contra a legislação, dizendo, bom, mas a prefeitura se utiliza de publicidade, por que ela quer vetar a publicidade específica do ente privado? Porque, primeiro, que você não veta, né? Você ordena. Então, quando você estabelece que você pode explorar aquela placa publicitária, aquele espaço publicitário num relógio, num abrigo de ônibus, desde que você traga um benefício à população, seja na forma de um novo abrigo de ônibus modernizado, seja um novo relógio digital ou placas de rua, é muito diferente, porque você está condicionando, digamos assim, a exploração publicitária, a aferição de receitas naquele tipo de equipamento a uma entrega clara à população. Quando você multiplica o número de faces publicitárias na cidade, obviamente, lei de oferta e demanda, o valor individual de cada uma dessas faces, ele diminui. Então, se você já tem uma cidade que tem muitas faces publicitárias espalhadas pelo espaço urbano e sem nenhum tipo de ordenamento,
um potencial parceiro privado que viesse a explorar um relógio digital ou um abrigo de ônibus, ele provavelmente vai ter menos interesse, talvez não tenha interesse algum, em explorar e oferecer aquele tipo de bem à população em troca de uma face publicitária que está desvalorizada, dado o quantitativo excessivo já de faces. Talvez, por este motivo, entre outros, uma série de processos licitatórios ao longo dos últimos governos que exploravam o mobiliário urbano, relógios, placas e abrigos, eles nunca foram adiante. Essa gestão foi a primeira que, depois de 3 ou 4 tentativas, eu não tenho o número exato, conseguiu concluir um processo licitatório de mobiliário urbano no caso de relógios. E amanhã a gente tem a licitação das placas de rua. Mas é um trabalho árduo, por quê? Porque qualquer tipo de mobiliário urbano que utilize as faces publicitárias para trazer um retorno à população, isso é bom que fique claro, né? O que nós esperamos enquanto poder público, em última instância, é sempre aumentar ao máximo o nível de serviços entregues à população. Num cenário em que a prefeitura, como qualquer outra, tem poucos recursos para serem investidos, se a gente consegue, por meio das faces publicitárias, levar um ganho à população, justamente pela lógica que eu acabei de explicar das faces publicitárias, ao serem mais reguladas, se tornarem mais valiosas individualmente falando, a gente tem convicção de que o caminho que a gente inicia com esse projeto de lei, ele está alinhado àquilo que é do interesse público mais geral. Muito bem. Leonardo Zigon, sua avaliação aí desse projeto, eu acredito que seja bem diferente da do secretário Thiago, né? Guilherme, presumo. O secretário Thiago falou sobre valor, sobre demanda, sobre oferta e procura, sobre quantidade de faces, sobre preço. Isso é mercado, isso é negócio. O poder público intervir no mercado, propondo que se extingua uma atividade privada em local privado para valorizar uma concorrência de um serviço público em local público, é censura. A lei não é cidade limpa, a lei é cidade censurada. Limpeza é tapar buraco, é tirar os fios abandonados, é tirar as placas, os painéis, os postes irregulares, é tirar o que está de ilícito na cidade. E tem muito. O Poder Executivo, Guilherme, audiência, propõe um projeto que é eliminar uma atividade privada, e isso está no texto, para valorizar, para dar valor para um serviço concorrente público. A empresa que ganhou a licitação dos relógios, ela pratica esse serviço em 49 cidades. Em 7 dessas 49, ela pratica com mobiliário urbano. Em todas as 7, ela convive com concorrência privada, com as tipologias que o projeto de lei propõe extinguir. O projeto de lei propõe extinguir as tipologias outdoor, frontlight e empenas, que são tipologias privadas. Público, mas defina para o público qual a diferença dessas três, porque talvez outdoor são tabuletas que exibem a publicidade impressa em papel. Frontlight são painéis iluminados que exibem com lona. As empenas são maiores, são em paredes de prédios, de edifícios. Tem uma quantidade menor na cidade. A GEPAL acordou entre seus associados restringir a 39 paredes. Tem um formato que a lei prevê a área total da parede. E as tipologias Frontlight e empenas hoje estão se renovando, começando a aplicar os equipamentos digitais, LEDs. Essas três tipologias, elas são implantadas em locais privados. Elas não ocupam espaços públicos. É possível, sim, Guilherme, audiência, vereadores que estiverem nos assistindo, população de Porto Alegre, é possível conviver e a necessidade do município, da cidade, de custear a implantação e a manutenção de um equipamento público, do mobiliário urbano, através da publicidade, com as tipologias privadas. A AGEPAL concorda, acha legítima a implantação e manutenção de equipamentos de mobiliário urbano através da publicidade. O que a AGEPAL não concorda
é que a lei se denomine cidade limpa, enquanto ela propõe viabilizar um negócio censurando uma concorrência privada. Isso é censura. A AGEPAL não concorda que o gestor público intervenha num negócio que existe há 50 anos na cidade, sem sequer discutir com os players que atuam há 50 anos na cidade. O poder público foi conversar com empresas em Paris, mas não conversou com empresas de Porto Alegre. As empresas de Porto Alegre tentaram ser ouvidas. Então, nós discordamos da maneira como foi concebido o projeto, Guilherme, porque ele impacta não só os exibidores de publicidade, os publicitários, ele impacta lojistas, porque ele vai interferir na fachada de lojas, ele impacta o mercado imobiliário, porque ele interfere no formato e no tamanho das placas de vende-se e aluga-se, ele interfere, impacta os shopping centers, e ninguém foi escutado. Então, nós achamos extremamente positivo que se renove, que se abra espaço para a implantação de equipamentos novos. Associados da AGEPAL já praticam a exibição de publicidade em alguns equipamentos de imobiliário urbano, bancas de revista, chaveiros, mas há que se prever um projeto que ele permita a convivência das tipologias que existem e que equilibre, para que, de acordo com o que o secretário Tiago fale, se preveja qual é o tamanho, qual é a dimensão do mercado de Porto Alegre. A gente tem que ter o cuidado de não fazer um excesso de oferta que seja excessivo à demanda, porque vai desregulamentar, vai desregular. A própria licitação dos relógios, nós achamos que é uma tipologia que não é prioritária e que 168 relógios poderão acrescer 2.000 faces publicitárias, dependendo da tecnologia que o exibidor usar. Se ele usar tecnologia digital nos dois lados de cada relógio, ele vai fácil a 2.000 faces. Na nossa visão, é prioritário, por exemplo, os abrigos de ônibus. As placas de esquina, elas de fato não tem nada que substitua. O relógio, esse equipamento aqui, hoje te dá as informações de hora e de temperatura, e a própria AGEPAL ofereceu para o Poder Executivo, para o prefeito, que se implantasse 50 relógios na cidade, sem publicidade, com custo todo assumido pela AGEPAL, de implantação e de manutenção, como uma contrapartida da AGEPAL para a cidade, para que não se acrescesse essas 2.000 faces, atendendo essa preocupação que o secretário Tiago manifesta, de não exceder uma quantidade de faces que o mercado de Porto Alegre pode absorver. Porque há que se atender à necessidade de implantação de equipamentos como abrigos de ônibus, que é prioritário, e placas de esquina, cuidando para que não haja um excesso. Por exemplo, quantos abrigos de ônibus a cidade precisa hoje? São 5.000, 10.000, 15.000? Tem que se cuidar para quando licitar, para que um percentual, talvez 20%, 30% dos abrigos exibam publicidade. Se exibirem todos os abrigos, o preço da publicidade numa face de um abrigo de ônibus vai ser muito baixo, vai inviabilizar a manutenção. Então, a AGEPAL conhece esse negócio. Nos estranha que gestores públicos bem intencionados queiram propor um projeto sem fazer uso do conhecimento de quem atua há 50 anos. Nós propusemos conversar, entendemos como fazer isso, já erramos algumas vezes e hoje poderíamos estar contribuindo para que o projeto evitasse erros como esse de excesso de oferta de faces e desequilíbrio do mercado. Tá? Então essa é a preocupação. É um projeto que ele foi concebido sem discutir com todos os impactados, que ele propõe uma censura de uma atividade privada, em local privado, para valorizar um serviço concorrente público. Por exemplo, se o prefeito quisesse valorizar a concessão de táxi em Porto Alegre, ele poderia apresentar um projeto para proibir a circulação de carro particular? Ou se o governador quisesse valorizar a concessão da Freeway, ele pode fechar a RS-40? Ou se o presidente da República quiser valorizar a concessão de rádio e TV, ele proíbe a circulação de jornal e revista? É isso que o projeto está fazendo. Ele propõe o encerramento de uma atividade privada para valorizar uma atividade pública, tá? Concorrente. E, enfim, ele tem outros erros. Né? O projeto para a licitação dos relógios, por exemplo, aconteceu antes desse projeto ser proposto e aprovado. A licitação dos relógios arrecadou 80 milhões, 81 milhões para a cidade. Muito bem. O concessionário vai entrar na cidade, se esse projeto for aprovado, com um cenário muito mais favorável para ele. Ele entra com um monopólio.
Então essa licitação valeria, que arrecadou 80, ela valeria 200. Foi vendido por 80, num cenário que tinha concorrência, e se o projeto for aprovado, o concessionário entra no mercado de Porto Alegre sem concorrência. O que ele comprou por 80 vale 200. Quem é que está levando esses 120 de diferença? Vereador Moisés. Eu vim aqui, dei uma estudada maior no assunto, quero deixar claro, mas vou ter que abrir alguns questionamentos aqui já de pronto para fazer algumas perguntas aqui, porque eu não concordo, talvez com 80% do que tenha sido dito aqui pelo colega empresário aqui, o Zigon. Primeiro, ele começou a fala falando sobre mercado, negócio, se é mercado, é negócio. Realmente a gente nota uma grande diferença aqui no debate. Existe quem está preocupado com o mercado, com o negócio, e existe uma preocupação com a cidade, uma preocupação urbana, né? Esse projeto ele tem uma concepção que não foi inventada agora. Esse projeto foi discutido e debatido na cidade, inclusive por outros legisladores. O vereador Edenir Sequim, vários anos atrás, levantou essa questão, acho que na mesma época que São Paulo. Foi dito aqui que as empresas, a Associação Gaúcha concorda em retirar o ilícito, mas eu tenho aqui os dados, né, das dívidas entre os 5 maiores inscritos de dívida ativa por multa ambiental. O terceiro e o quarto colocado são empresas de publicidade, que poluem a cidade, que não cumprem uma série de requisitos aqui da cidade. E, inclusive, o Ministério Público, em 2012, já deu uma primeira sentença de retirar um número grande desses outdoors. Houve um compromisso, inclusive, das empresas retirarem esses outdoors, mas não foram retirados. Continuam ainda. Então, eu só estou rebatendo porque se a associação é a favor de tirar o que é ilícito, que foi essa frase, então a gente pede ajuda da Associação Gaúcha para ser cumprido isso e retirar esses outdoors. Tem outdoors, inclusive, na cidade, e aí eu quero deixar claro, eu entrei nessa discussão, porque quando houve na Câmara agora, recentemente, a discussão do mobiliário urbano, eu fiz uma emenda que eu gostaria que... Eu moro perto de uma rotatória em Porto Alegre, que é a Rótula do Papa, que eu vejo muitos outdoors de papel ainda, e eu acho feio, acho poluição visual. E tive a oportunidade de estudar o assunto, de estudar o caso de São Paulo, de estudar os casos de outros países, que tu tem um regramento e não uma proibição. É muito importante que o telespectador entenda. Claro que quem advoga aqui, o Dr. Marcelo Leal pode nos ajudar, escolhe um argumento melhor e usa. O poder público não está proibindo e expulsando o empreendimento, senão o telespectador vai ter que fazer uma pergunta. A frase sobre encerramento de atividade comercial em publicidade em Porto Alegre, só um pouquinho, só falta me dizer que São Paulo encerrou uma atividade comercial em publicidade. Não, claro que não. A gente trouxe aqui, eu até agradeço o secretário de Parcerias Estratégicas, consultei o secretário do Meio Ambiente, o Germano, que nos enviasse material. Existem vários pontos da cidade fotografados para a pessoa ter uma noção. Inclusive, quero deixar uma cópia contigo. Consegue botar na tela, Beto? Consegue filmar ali o papel? Posso, por exemplo, aqui, ó. Mostra para a câmera que está atrás de ti. Isso é a esquina hoje, lá ao lado do shopping Iguatemi, na Nilo. Isso é o que tem hoje. Esse monte de outdoor de papel, e isso é o que ficaria se a lei fosse aprovada. Aqui nós temos o centro de Porto Alegre com a situação atual, Salgado Filho, né, o imóvel da minha família, da minha mãe, que é ali na Marechal Floriano. Eu conheço muito bem esse trecho. Isso aqui é a situação atual, com todas as fachadas pintadas. Agora, essa é a situação aqui embaixo, ó, do que seria a cidade, muito menos poluída visualmente e com espaço para as pessoas fazerem suas propagandas. Deixa eu fazer a última... Não, pode continuar, mas eu só iria fazer uma pergunta no meio disso. Não acha que com essa restrição, essa regulação em relação à publicidade em geral, isso não afetaria o volume de negócios dentro da capital, que todos imaginam ser necessário para que haja um progresso maior? Não é o que diz São Paulo, não é o que diz Belo Horizonte, não é o que diz as cidades que implantaram algo nesse sentido. Muito antes, pelo contrário. Eu faço aqui, na realidade, um debate aberto sobre... teve um momento que a gente fez um debate num outro veículo de comunicação, que eu cheguei ao ponto de dizer, olha, a prefeitura vai agora fazer, aí o Thiago pode nos auxiliar, a questão das placas de esquina, né?
as placas que devem ter um nome técnico diferente, né? As placas de esquina que lá na Câmara de Vereadores, muitos moradores reclamam da falta de placas com nome de rua e aquelas placas têm também um espaço ali. A associação pode participar, acho que nem foi aberto ainda. A Prefeitura Municipal vai fazer isso. Então não está se fechando um mercado de publicidade. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma legislação moderna, uma legislação que já foi experimentada, a gente entende. Imagina se em São Paulo teve barulho, se em São Paulo foi difícil, imagina em Porto Alegre. A gente sabe que vai ter esse ruído, a gente sabe que vai ser difícil, mas o governo Marquesan, desde o seu primeiro dia, disse que enfrentaria as pautas por mais impopulares E eu posso dizer particularmente que tive 1 ano e meio na liderança do governo, agora é o vereador Mauro Pinheiro que lidera o governo, várias pautas que politicamente, né, eram questionáveis assim, mas prefeito não mexe, isso é um vespeiro, dá muito barulho. Mas o governo Marquesan sempre enviou para a Câmara de Vereadores, até quando tinha um grupo bem menor e restrito de vereadores que, vamos dizer assim, apoiavam os projetos que eram considerados projetos estruturantes. Então... Vou ter que fazer uma provocação. Claro. Esse projeto de lei não tem um certo ranço anticapitalista? Não, nenhum, porque na realidade é o seguinte, repito, São Paulo é anticapitalista? São Paulo foi anticapitalista? Bom, peguem um avião e viajem a São Paulo, tenho certeza que o empresário vai muito a São Paulo. Não existe isso. Não existe isso. Mas a gente sabe que toda proposta nova aqui nessa cidade, e aí eu quero parafrasear um colega vereador, que diz o seguinte, que aqui é um balde de caranguejo. Aqui parece que toda proposta nova, por mais que a gente repita, que é pensando em 1,5 milhão de porto-alegrenses, aí existem minorias barulhentas que sufocam a maioria silenciosa. Doutor Marcelo Leal, vamos lá. Bom, boa noite. Ouvi atentamente a todas as manifestações e, primeiramente, eu preciso deixar uma questão bem clara, uma questão sobre o aspecto jurídico, né, que contraria de forma muito veemente ao que diz o nosso colega vereador. Sim, o projeto de lei proíbe, né, a mídia, a publicidade em imóveis públicos e privados, edificados ou não, salvo aqueles instalados ao longo de rodovias estaduais ou federais. Eu não decorei isso, eu acabei de ler. Isso está no projeto de lei que nós estamos debatendo. Isso acho que é importante levar ao nosso telespectador, trazer ao debate para que fique muito claro. É o que o projeto faz. Né? O projeto proíbe e proíbe de maneira bem clara. Eu acabei de ler. Então, assim, gostaria de colocar a minha opinião, né, uma opinião eminentemente jurídica, evidentemente, que é contrária ao projeto de lei que ora se debate. Né? E eu tenho 3 argumentos bastante importantes que eu gostaria de abordar. Se eu estiver me alongando muito, por favor, não, mas o senhor recém começou a falar, pode continuar. Então eu começo referindo a questão da poluição visual, a poluição paisagística, que eu acho que é o debate principal aqui. Bom, poluição paisagística, poluição visual. Eu desafio alguém a dizer que é contra o combate à poluição visual. Eu sou a favor do combate à poluição visual. O combate à poluição visual é bem-vindo, não importa se em São Paulo, em Porto Alegre, ou em outra cidade do mundo. Eu acredito que há um interesse do porto-alegrense nesse sentido, dos empresários inclusive, mas nós temos que compreender o que é a poluição visual. A poluição visual, ela em Porto Alegre, né, ela vem sendo tratada desde 1999, de maneira bem eficaz. Nós temos uma lei municipal, a Lei 8279 de 1999, que é uma lei que sofre constantes alterações, ela é uma lei que, sob qualquer aspecto, ficou defasada. Ela foi alterada em 2012, ela foi alterada em 2016, ela foi recentemente modernizada em 2019, ao final do ano. Né? E é uma lei que traz, sim, requisitos e obstáculos, né, muito importantes para buscar harmonizar o equipamento de mídia visual à paisagem urbana. Né? Quando nós verificamos o projeto de lei, e a mim muito interessa as justificativas dos projetos, né? O porquê do projeto de lei. Na justificativa está uma das premissas, que ela não é correta, né? É a premissa de que a Porto Alegre tem uma lei muito branda. Bom, eu me preocupo se quem realmente elaborou a lei conhece a lei atual de Porto Alegre. Então, para que não fique só na minha opinião, né, eu gostaria de trazer alguns dados para que o nosso telespectador entenda
alguns itens, alguns obstáculos que essa legislação traz para que a atividade seja desenvolvida de forma harmônica com o ambiente urbano. Então, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental de uma atividade como essa, de um equipamento de mídia visual, ele se desenvolve através de um processo de licença a ser requerido perante a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esse projeto de lei ele é inaugurado por empresas que têm cadastro na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Caso contrário, esse projeto não vai sair do lugar, né? Ele é inaugurado com o pagamento de uma taxa específica de licenciamento ambiental, que sobre o aspecto eu sou contra, mas é uma taxa que não garante a emissão da licença, nem poderia, como qualquer outra taxa de licenciamento ambiental, e sim garante a análise do processo. O pedido de licenciamento ambiental, ele requer a apresentação por um responsável técnico. Não é um projeto feito de qualquer maneira, um responsável técnico assina demonstrando que os requisitos da legislação estão sendo cumpridos. Por exemplo, um veículo de divulgação, com exceção das antenas cegas, ele precisa ter uma área de até 30 metros quadrados. O veículo de divulgação que desatende esse item, ele já não vai ter o seu licenciamento avaliado positivamente, né? Por exemplo, se o veículo de divulgação ele pode causar alguma interferência ao trânsito, esse veículo de divulgação, esse projeto, ele precisa vir acompanhado de um laudo especialista em trânsito. Esse laudo do especialista em trânsito, ele vai ser avaliado pela EPTC, que somente então vai concluir se aquele equipamento causa ou não alguma interferência ao trânsito. Por exemplo, se o equipamento é instalado numa área de interesse cultural, o projeto tem que vir acompanhado de um laudo, de um especialista que diga que aquele equipamento não vai causar um conflito, não vai ofuscar um elemento do patrimônio cultural, né? A mesma coisa acontece com o seguro. O equipamento que é apresentado, né, que é desenvolvido através de um projeto correto, atendendo a Lei 8279, precisa ser apresentado através de uma pólice de seguro. Senão ele também não vai ter o sucesso, né? Isso para demonstrar que aquele equipamento não causa riscos, né? Então, assim, por exemplo, tu não pode colocar determinada metragem da orla, tu não pode colocar ofuscando vegetais expressivos, né? Quer dizer, são elementos, eu não vou aqui citar todos os elementos da lei, porque a gente precisaria de um programa, acho, só para isso, né? E ficaria bastante chato, mas eu ressalto que a lei, ela é sim muito rigorosa. A lei, quando observada, ela traz à paisagem urbana um equipamento harmônico. Então, quando a gente comenta poluição visual, poluição paisagística, sim, nós temos que combater. Não tenho dúvida disso. Mas como se combate a poluição paisagística? Com muito respeito ao Executivo Municipal. Tu acha que é subjetivo isso? Eu acredito que seja preguiçoso, sinceramente, né? Eu acredito que cumprir a lei não seja fácil, né? Não seja fácil tanto para o empresário, o empresário que realmente queira desenvolver o seu procedimento de acordo com a lei, mas também não é fácil para o agente fiscalizador. Aliás, talvez seja uma tarefa até mais difícil, porque veículos de divulgação irregulares surgem todos os dias. E quando a gente fala em poluição visual, eu também desafio alguém a encontrar um empreendedor que realiza a sua atividade nos moldes da lei, paga as taxas, contrata o engenheiro de trânsito, contrata o responsável técnico, que queira, ao seu lado, uma concorrência desleal. Uma concorrência que polui o meio ambiente, de fato, que polui a paisagem urbana, de fato. E isso não é interesse do empreendedor. Eu tenho um contato muito próximo, eu converso muito com os empresários que desenvolvem licenciamento ambiental, não só nessa área, né? Essa é a minha área de atuação. E eu recebi a informação de que os empresários se colocaram à disposição da prefeitura para fornecer uma força de trabalho no sentido de retirar os veículos de divulgação irregulares, ou seja, e eu questionei, como foi esse diálogo? Esse diálogo não foi. Esse diálogo não foi para frente, não houve interesse nesse sentido. Então vejam vocês, o empresário que cumpre a legislação, que está tentando, porque nós não podemos colocar todo mundo na mesma situação, né? Nós temos empresários irregulares e temos empresários regulares, né? Aqueles empresários que desenvolvem a sua atividade nos moldes da lei, eles também têm interesse no combate à poluição paisagística. E disso eu não tenho dúvida, né? Pode concluir rapidamente para a gente dar mais uma voltinha na mesa. Tá, eu demoraria para concluir o meu próximo ponto, então eu sugiro uma próxima volta na mesa. Não, a gente vai dar uma volta na mesa, porque eu gostaria que houvesse mais uma fala para cada um neste bloco ainda, então cada um vai ter em torno de 2 minutos para falar. Tiago, vamos lá. Vai lá. Depois eu volto para ti. Tá bem. O doutor Marcelo levantou um ponto importantíssimo também, que não deu para eu falar muito bem na primeira fala, que é a questão da complexidade do marco regulatório atual, né? Tem a lei de 99, que inaugura, digamos assim, a regulação de paisagem urbana neste último ciclo, e desde então 6 alterações nesta lei, né? Começando em 2002 e vindo até o último ano.
a sua descrição do processo para licenciamento foi perfeita, mas eu não me lembro dela, do que você começou a dizer, acho que ninguém aqui lembra. Tal é a complexidade que de fato existe hoje para alguém que queira... Desculpa, mas os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente e licenciadores precisam saber. Então, exato, mas vamos lá, eu vou chegar lá. Um cenário como esse, primeiro, ele sim fecha o mercado. Porque você precisa ser um especialista absoluto no seu tema, olhando para o lado do mercado, né? Vamos supor que você é um interessado em entrar no mercado de exploração da paisagem urbana de Porto Alegre. Primeiro, para você conseguir fazer isso, você precisa ser um especialista no tema, porque o mercado vai estar fechado por qualquer outra pessoa que, em meio a esse arcabouço imenso de regras, tenha que cumprir uma a uma. Sobram duas possibilidades para você. Ou você Então empreendedor. Nós estamos concordando que a lei é rigorosa. A lei é complexa, mas eu vou chegar no ponto do rigor. A lei é complexa. Então, das duas, uma. Ou você, empresário, decide simplesmente não entrar no negócio. Isso é o mais comum no Brasil, em geral, né? Qualquer negócio. É tão difícil você empreender no Brasil que, na dúvida, o empresário, não vou me aventurar. E a lei não causa isso? Eu vou chegar nisso, calma lá, estou na introdução ainda. Vamos lá. Ou então você simplesmente se torna um especialista naquilo e fecha o mercado para outros potenciais entrantes que poderiam, de alguma forma, se tornar concorrentes potenciais a você. A nova lei, em relação a isso, ela simplifica demais esse processo de entrada no mercado. Sim, ela porque não, existem alguns tipos de veículos de divulgação. Tem um deles, que é o promocional, que é mais restritivo. E aí, de fato, é exatamente o que você leu. Ele permite os outdoors só nas rodovias, isso. Mas tem os veículos indicativos, os veículos especiais, que nós chamamos, e estes não há proibição, há regulação de mercado. Para você ter uma ideia, Macalossi, sabe a Arena do Grêmio? Uhum. Não tem ali escrito Arena do Grêmio? Sim. Você sabia que hoje, de acordo com a legislação atual, é irregular aquele letreiro Arena do Grêmio? Eu até tenho aqui a imagem também, se quiser mostrar. Se a gente fosse respeitar a legislação atual de Porto Alegre, aquele letreiro tinha que ser umas 20 vezes menor, ninguém ia conseguir ler aquilo ali. Por quê? Porque a nossa legislação de hoje se transformou meio que num Frankenstein. Foram tantas peças sendo juntadas à inicial que, no final das contas, é uma coisa que não faz nenhum sentido. A proposta atual... Com essa nova lei, o que está escrito lá vai estar certo. Fica regular. Fica regular. Além disso, mas o ponto principal em relação a essa questão da simplificação, rapidinho, é que para todos esses outros tipos de veículos de divulgação, o cadastramento é automático via internet. O próprio interessado pode acessar o site da Secretaria e é meio que autolicenciável. Aí a Prefeitura simplesmente vai fazer um checklist se aquilo que foi colocado no site de fato corresponde àquilo que ele deveria colocar. Concordo que a Prefeitura deveria e deve sempre fazer o seu papel fiscalizador. Pela de omissão, inclusive. Né? Fazer seu papel fiscalizador de fazer cumprir quaisquer leis que venham a existir. Mas o arcabouço que hoje existe é tão complexo de ser cumprido que essa tarefa, inclusive, fica difícil de ser cumprida para a Prefeitura. E eu não estou falando como secretaria responsável por isso, porque eu não sou das mãs, mas eu consigo me solidarizar com uma equipe que, assim como o empreendedor tem dificuldades para entrar no mercado, que é tão cheio de regras que vão fechando o mercado, o regulador do outro lado também tem dificuldades naturalmente para fazer cumprir uma regra tão complexa assim. Vou devolver para o doutor Marcelo. Por favor, eu agradeço. O que a gente ouviu, respeito a opinião, evidentemente, mas me preocupa mais ainda, porque nós estamos... É muito importante a gente esclarecer o que diz a legislação de fato, né? Ela proíbe a mídia, né, que não seja objeto daquele que tem contrato com a municipalidade. Né? Quando a gente fala de projetos especiais, são projetos muito grandes. Né? Eu conheço essa legislação muito bem, esse projeto de lei muito bem, eu estudei ele bastante e afirmo, né, os veículos de divulgação que restarão em Porto Alegre serão os projetos especiais, serão os indicativos, né, que não são os publicitários, evidentemente, né, indicam locais e outras questões, né, e são aqueles que detêm contrato com a municipalidade. Né? Ou seja, quando o Leonardo comentou, eu acho que foi um bom comentário, eu deixo essa questão para o meu próximo ponto aqui, para o próximo momento. Quando se fala em monopólio, bom, nós estamos dizendo aqui nós estamos concluindo que somente aquele que tem um contrato com a municipalidade, através de uma licitação, né, ele vai poder expor a mídia visual, promocional, vamos chamar assim, né, que é como a lei determina,
no município de Porto Alegre. A quem realmente isso interessa, ao consumidor final não pode ser. Porque como tu mesmo comentaste na tua primeira fala, o preço ele sobe, o preço não cai. Ou seja, a democratização da mídia, a aproximação do pequeno empresário, do empresário de bairro, do supermercado do bairro, da academia do bairro, fica muito difícil, porque realmente o preço vai subir. Então, quer dizer, a quem interessa um monopólio, eu acredito nem mesmo a prefeitura, eu acho que isso aqui foi realmente mal pensado, porque no final das contas a gente está falando do mercado que é atingido. Né? O pequeno empreendedor, ele não vai mais ter condições de dispor sua marca, somente aquele que tem condições de pagar muito dinheiro. Então, assim, claro, deixa isso para um segundo momento, a gente está no momento de final do primeiro bloco, então, para a próxima. Vai lá, vereador Moisés. Olha a lei que nós temos aqui, tá? Temos aqui atualmente. Em cada atestado do imóvel será permitida a colocação de tabuletas com anúncio promocional nas quantidades que seguem. 6 para imóveis com testado inferior a 150 metros, 12 para imóveis com testado igual ou superior a 150 metros. Depois, a redação dada por outra lei, em 2016, a primeira de 99. Em testadas maiores que 27 metros, as unidades deverão manter entre si uma distância de no mínimo 1 metro. Isso foi dado pela lei em 2010. A lei atual é a lei da cidade suja. É a lei da cidade suja. Desculpa, eu estou sendo franco, aberto e singelo. Porto-alegrense que andar na cidade, porto-alegrense que for caminhar na cidade, vai ver que a cidade é poluída visualmente. Isso é um debate que precisa ser enfrentado. Isso é um debate que tem que ser levado à luz com a maior tranquilidade. Eu quero deixar muito claro que eu respeito as opiniões divergentes. Nós temos aqui realmente uma diferença grande de opiniões, claro, baseado no assunto. A gente tem o lado do mercado e o lado das empresas, e a gente tem a visão da questão do público. Eu preciso levantar aqui sobre a questão do licenciamento. A gente está esquecendo algo importante, que é a questão do mobiliário urbano. O essencial, que o que se diz aqui, tem que ser claro. Há uma intenção de que nós tenhamos uma cidade como as outras cidades, com paradas de ônibus muito melhores, com, na realidade, vários mobiliários urbanos, como os parklets, como cidades que hoje são consideradas sustentáveis, cidades que são exemplo no mundo inteiro de inovação tecnológica, são assim. E respondendo a ti, Macalossi, sobre a questão que tu me perguntasse sobre competitividade. Só para ter uma ideia do que aconteceu com São Paulo após a aprovação. São Paulo foi a precursora no Brasil e hoje ela é citada pela revista América Economia como a melhor no índice de competitividade urbana, que é o ICUR, do Brasil, após a lei da cidade limpa. Então, a gente entende, aí eu estou aqui com o quadro, que aí eu posso, depois, eu vou deixar todo esse material contigo, tá? Mas aqui a gente tem o quadro para mostrar que os tipos de veículos de divulgação, os indicativos, vão ser regulados, vão continuar existindo. Os tipos de veículos de divulgação de mobiliário urbano vai ter uma nova cidade, para a população poder utilizar muito mais bonita, com muito mais estrutura. Claro que nós vamos ter uma questão que aí é uma questão da minha visão, até do nosso mandato lá, a Malucos do Bem discutiu isso, com o núcleo de sustentabilidade. Esses outdoors não têm mais condições. Aí, só para finalizar, para as pessoas entenderem a questão do licenciamento. Como é que tu vai buscar investimento para o mobiliário urbano se tu paga para a taxa 2.600, se não me engano, para 15 metros quadrados, 30 metros quadrados, seja o outdoor, e por 4 anos é praticamente a mesma taxa que tu paga de 2x2 no mobiliário urbano durante 4 anos. Como é que tu vai conseguir investimento nas paradas desse jeito? Vamos lá, Leonardo, depois vamos para o intervalo. Guilherme, audiência, vereadores que nos assistem. É importante que fique claro para vocês o que a gente está discutindo aqui. O município de Porto Alegre, ele tem a pretensão de financiar a implantação e manutenção de equipamentos de mobiliário urbano, relógios, abrigos, placas de esquina, através da receita publicitária. Justo, legítimo. Várias cidades fazem isso. Madrid faz isso, Barcelona faz isso, Paris faz isso, Salvador faz isso, Rio de Janeiro. Aliás, eu lembro
quando do Réveillon fizeram... O Réveillon foi? Botaram um negócio lá no gasômetro? Ou Sim, foi uma festa? Uma faixa. Todo mundo reclamou e tal. Pô, mas estava financiando a festa. O mercado, Eu sou a o favor. mercado viabiliza Sou contra. isso. O mercado publicitário pode sim financiar a implantação e manutenção desses equipamentos. Todas as cidades que fizeram isso, fizeram convivendo com outras tipologias. São Paulo, secretário Tiago, São Paulo, vereador Moisés, prevê na legislação aprovada em 2006 tipologias concorrentes das duas que hoje exploram publicidade, as duas que exploram hoje são abrigo de ônibus e relógio. A lei prevê tipologias diversas que simplesmente a audiência não foi regulamentada. Aguardam desde 2006, regulamentação. Por quê? Lobby, negócio, enfim, quem desfruta da exploração das duas tipologias que são um monopólio, um duopólio na cidade, enfim, quer que continue assim. Existe hoje na lei, por exemplo, a publicidade de bancas de revista. Em São Paulo está previsto na lei, não foi regulamentada. Tem outras tipologias que estão previstas na lei, não foram regulamentadas. São Paulo sofreu essa anomalia, que foi uma ceifada no mercado, de forma abrupta, por motivos políticos que na época houve um confronto lá com quem administrava a cidade e, enfim, dá para discorrer bastante sobre isso, a gente conhece bastante esse tema. O fato é que é legítimo o interesse, a necessidade do município, mas para isso, telespectador, vereador de Porto Alegre, não precisa fechar uma dezena de empresas que exploram tipologias que a lei proíbe, que a lei vai proibir. Outdoor, Frontlight e Empena serão proibidos dentro de Porto Alegre. Não precisa eliminar 2.000 postos de trabalho diretos que essas empresas que fecharão vão interromper. Não precisa eliminar uma receita aí de 8 milhões de reais de aluguéis pagos para os pontos que se aluga, paredes, terrenos, interromper uma cadeia de fornecedores. Então, não há necessidade de fazer essa intervenção no mercado, dá para conviver. Estranhamos que essa proposição, que intervém de forma tão forte no mercado, ela tenha acontecido sem conversar com os players do mercado, com o mercado publicitário, com lojistas, com shoppings, com IAB Arquitetos. Quer dizer, tanta gente que poderia contribuir para que essa lei não fosse tão censura e fosse, de fato, mais colaborativa para a cidade. Muito bem, nós vamos fazer intervalo, nós estamos estourando o tempo do primeiro bloco, mas os nossos convidados têm mais 2 blocos para poder expor aí os seus argumentos. Eu volto, inclusive eu vou continuar com a palavra com o Leonardo para ele prosseguir na sua fala. Tem os comentários do nosso público e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas volta na sequência. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre logo após o Dois Toques, de segunda a sexta-feira. Não deixe de conferir as nossas edições anteriores no YouTube e no Facebook. Você é muito importante, então não deixe de também mandar a sua mensagem para o nosso programa. Eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas que eu encontrei aí nessa última semana, o Sandro Cunha, o José Luiz Farinon, o Daniel Macari, todos os telespectadores aqui do Cruzando. Fiquei de mandar abraço para eles, então fica aqui o registro. Obrigado, Sandro, o Farinon e ao Macari aí. O Macari que é um grande colorado. Beto? É isso aí. Então um abraço aí para todos. Ninguém é perfeito. E estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje temos o secretário Tiago Ribeiro, o vereador Moisés Barbosa, o Leonardo Zigon, presidente da AGEPAL, e o advogado Marcelo Leal. Estamos falando sobre a lei do Cidade Limpa. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, tem aí nos comentários do público que eu vou deixar para depois, mas eu tenho que fazer uma pergunta e eu vou direcionar essa pergunta para esse lado, ainda que eu tenha terminado o bloco anterior dizendo que ia começar com o Leonardo, que me surgiu no intervalo. O Leonardo traz aqui informação sobre o fechamento de empresas com impacto dessa
dessa nova legislação aí que pretende ser aprovada. No Brasil hoje tem ainda 11, 12 milhões de desempregados. Não há um efeito social ruim, partindo do ponto de vista de que pode-se fechar empresa, pode-se fechar negócio, pode-se colocar pessoas que estão trabalhando nesses lugares na rua em virtude desse projeto? Isso vai acontecer ou não vai acontecer? É difícil de você mensurar qualquer efeito mais de longo prazo em relação a outras variáveis que de alguma forma são afetadas por uma nova legislação como essa, né? Então, tentando trazer para a realidade. Vamos supor que algumas empresas de publicidade tenham de fechar as portas por causa da nova lei. Então, você teria um efeito imediato de desemprego. Você poderia, por outro lado, por exemplo, com essa cidade mais bonita em termos visuais, mais ordenada em termos de paisagem urbana, ter efeitos positivos sobre o turismo, por exemplo, da cidade, porque a cidade se torna mais atrativa, que poderiam suplantar em muito os efeitos de desemprego iniciais, porque seriam criados novos empregos de pessoas que viessem a atender essa demanda turística que viesse a surgir pela cidade. Estou dando esse exemplo, tendo em mente o caso específico de Barcelona, porque se a gente se atém única e exclusivamente àqueles efeitos que são imediatos e que são os mais facilmente, digamos assim, defensáveis no primeiro momento, a gente pode deixar de lado outros efeitos indiretos que podem vir a surgir num longo prazo, num prazo um pouco maior, e que às vezes não é nem tão longo assim, porque às vezes é muito rápida a transformação que determinado tipo de regulação traz à sociedade. E aproveitando, Macalossi, acho que a gente vive ainda em Porto Alegre, acho que no Brasil de maneira geral, um momento de transformação do papel do Estado que já está um pouco mais avançado em outras cidades, em outros países, que é a passagem de um Estado mais diretamente agente da economia para um Estado regulador. Por mais que eu entenda a crítica, tanto do Dr. Marcelo quanto do Leonardo, a respeito da intervenção do poder público no mercado privado, o poder público ele não pode se furtar a regular as atividades econômicas de tal forma que, em última instância, o interesse público seja atingido da melhor maneira possível. Isso significa que a gente vai acertar todas as vezes e que a gente tem a garantia de que essa legislação ela é a melhor legislação de todos os tempos para a paisagem urbana de Porto Alegre? Não, não significa isso. Seria mentiroso da minha parte defender isso. Mas, assim, nós temos convicção de que, em relação ao que temos hoje, por toda essa confusão regulatória que nós temos hoje e que, na nossa opinião, é muito claro que ela sim fecha o mercado, há poucos agentes que sabem exatamente como funciona a máquina burocrática. Em relação a isso, ela, além de regular de maneira mais clara e objetiva o mercado, ela abre o mercado para uma parcela da população, provavelmente empresas menores, que hoje não tem acesso ao mercado. Só recuperando também um outro ponto que o Dr. Marcelo disse no bloco anterior, em relação a pequenas lojas, né, ou pequenos bares que querem fazer a sua publicidade de alguma forma. A nossa licitação das placas de rua, as placas de rua elas têm um tipo de publicidade bem diferente da dos relógios, dos abrigos. Elas são peças publicitárias menores, colocadas acima das placas de rua e que são acessíveis justamente para empreendedores com seus pequenos comércios que não conseguiriam jamais comprar uma faixa num relógio, mas eles conseguem negociar uma faixa mais barata nas placas de rua. Então, o que nós estamos tentando, em resumo, é regular o mercado de tal forma que cada um dos players tenha espaços cativos naquele mercado para poder desenvolver as suas atividades. Óbvio que pode acontecer de empresas fecharem as portas, mas isso não significa que o desemprego, de maneira geral, vai ser aumentado. Muito bem. Vamos lá, Leonardo. Eu tinha prometido que a palavra ficaria com você no início do bloco, mas acabei criando uma pergunta aqui para o secretário Thiago. Guilherme. Eu vou deixar o último bloco daí para o Moisés e para o Marcelo, porque não vai ter tempo dos quatro falarem desse. Vai lá. Guilherme, vamos chamar a atenção. Eu preciso dizer o seguinte. 2020 é um ano de eleição. Eleitor de Porto Alegre, eleitor do Estado, eleitor brasileiro, ele enfrenta há alguns anos um recesso econômico. Quem de vocês aí tem algum parente desempregado? Quem de vocês já se arrependeu num voto que fez? Seja para presidente da República, para governador, para prefeito, para vereador, porque depois assistiu uma atuação
do seu representante político que contrariava aquilo que você acha correto. Cobrem transparência dos seus candidatos. Exijam objetividade. Projetos que, enfim, se justificam de uma forma linda e poética, cidade limpa, mas que na prática, seu João, Dona Maria, seu Luiz, está censurando a cidade, está propondo que não se possa mais praticar uma atividade privada dentro da cidade, que existe, em favorecimento de um concessionário concorrente no serviço público. Isso não é limpeza, isso é censura. Isso está errado. Marca com um X quem é que está propondo isso e se lembra na hora de votar. É assim que temos que fazer hoje. O Brasil precisa mudar. Não é para o lado esquerdo, não é para o lado direito, não é socialista, não é capitalista, é humanista. Sejamos humanistas. As empresas hoje têm que ter propósito. Propósito é colaborar, sim. As nossas empresas, você vai na rua João Alfredo e enxerga bancos colocados por empresas da AGEPAL. Você vai e passa na Avenida Carlos Gomes, olha uma grande empena com um painel digital, exibindo campanha da IPTC de trânsito, colaboração para a cidade. Tá? Além dos empregos que gera, além dos impostos que paga, além da movimentação econômica que gera, o que justifica um projeto desses? Desconhecimento. Se o desconhecimento é por falta de informação, puxa vida, a gente estranha por que não fomos convidados para colaborar. Mas se ele não é por falta de informação, se existe a informação, puxa, então por que será? Ah, não se justifica um projeto desse. O secretário Tiago fala com bastante veemência sobre a quantidade de faces, sobre valor, sobre preço. Puxa, um projeto que propõe limpeza, a cidade precisa de limpeza, sim, tem que tirar cavaletes que estão na rua abandonados, fios que estão nos postes abandonados, fachadas de estabelecimentos abandonados. Quer dizer, tem muita coisa que gera poluição na cidade, tem que se limpar, sim. Equipamentos privados que estão movimentando a economia, que estão previstos na lei hoje. Puxa vida, se isso é o que precisa ser retirado, é para um benefício econômico, para beneficiar um serviço concorrente, concessionário público. A limpeza da cidade tem que ser feita tapando buraco, tirando as diversas tipologias irregulares que existem na cidade. Então, nos estranha hoje por que não fomos convidados a colaborar com o conhecimento que temos. Se você for construir, você vai procurar um arquiteto. Tá? Se for enfrentar um processo judicial, um advogado. Tá? Se for montar um estúdio de televisão, vai chamar técnicos de som, de vídeo. Agora, se vai intervir no mercado publicitário, chama publicitários, exibidores de mídia, criativos, chama arquitetos, chama os players que atuam nesse mercado. Intervir sem ouvir quem atua nesse mercado é censura. Muito bem. Vamos para o último bloco e daí com as palavras do Dr. Marcelo e do vereador Moisés, aqui no Cruzando as Conversas, você continua nos assistindo pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Fiquem conosco. De volta para este último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O tema é Cidade Limpa e nós estamos aqui com o apoio e o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Mas dá para dizer que já que 2020, 41 anos então, a evolução dos metais. Um abraço aí para o pessoal da ZOF e também da Galeazzi. Jean Buffon, parabenizo pelo programa, Macalossi, sempre visando a informação. Abraços, muito obrigado. Também nós tivemos aqui uma mensagem lá do Pernambuco, da cidade de Bezerros. Está nos assistindo de lá, o José Rivaldo. Obrigado, José, pela audiência aí. Um abraço para os nossos amigos nordestinos que nos acompanham também. O programa pelas redes sociais é visto em qualquer lugar do mundo. E também temos outras mensagens aqui. O Daniel Costa mandou uma provocativa para o vereador Moisés, que vai começar agora a falar. Então eu vou ler essa mensagem e o vereador... Né, qual o nome? Daniel Costa. Ele diz o seguinte: vereador Moisés, na contramão da lei da atividade econômica. Serão milhares de pessoas desempregadas, donos de pequenos negócios, os lojistas, tendo que investir em novas fachadas.
E daí ele diz, em Barcelona tem... Eu não sei se é o termo, se ele usou um termo, se ele escreveu errado, né? Em penas. Em penas. São os painéis de parede de edifício. Ah, perfeito. Eu sou um leigo, não sei. Esse é o nome técnico. Tem penas, painéis e outdoor. Todas em harmonia com a cidade, gerando renda e emprego. Deixa eu só fazer um comentário antes, por favor. 10 segundos. 10 segundos. As empresas apoiam muito campanhas institucionais. A Brigada Militar, por exemplo, nos agradeceu diversas vezes as campanhas de apoio à Brigada Militar. Eu apoio, eu confio. Eu já ouvi de comandantes dizendo, Leonardo, não faz ideia de quanto para o nosso efetivo valoriza enxergar uma campanha exibida por vocês. Brigada Militar, a sociedade apoia, confia. Muito bem. Vai lá, meu Deus. Em primeiro lugar, Daniel, te convido para ir lá na Câmara, para a gente conversar e eu vou mostrar que tu estás equivocado, bem equivocado. Vamos lá, vamos debater, conversando que os lados aprendem, né? Ou melhor, como é que é? Cruzando as conversas. Exatamente. Bom, eu ouvi atentamente tudo aqui e anotei algumas coisas que foram ditas no último bloco. Não tenho como não chamar a atenção uma frase que foi dita aqui, que São Paulo teve uma ceifada no mercado. Por favor, telespectador, se São Paulo, que é São Paulo, teve o seu mercado ceifado, então eu conheço um outro São Paulo. Eu visito outro São Paulo. Isso é jogo de palavras, isso não procede, não tem como ficar calado aqui. Acompanhei, isso não é uma aventura. Discordo veementemente que há um projeto que não foi pensado, que não se consultou pessoas. O projeto foi experimentado. O projeto está em andamento há muito tempo em outras cidades mais modernas. Em outras cidades que, desculpe aí também o Daniel, né, sobre essa questão, e te convido, que tu vá lá na Câmara para a gente conversar pessoalmente, né? Essas cidades não sofreram esses impactos que tu estás dizendo desta forma. É meio teoria da conspiração. Humanista, também, o representante aqui das empresas, da Associação Gaúcha das Empresas, disse que precisamos de políticas humanistas. Mas o que é mais humanista? Investir numa parada de ônibus ou fazer um grande outdoor para a empresa legalmente usufruir o espaço publicitário? A defesa que a gente faz é que esse mesmo espaço publicitário esteja lá nas rodovias e não dentro ali cravado do bairro, perto da rotatória, um do lado do outro. E aí eu quero mostrar aqui. Isso aqui é ilegal. 2 outdoors juntos com a mesma lona. Isso é outdoor. Isso aqui é Porto Alegre. Isso aqui não é fazer jogos de palavras, cidade limpa. É sim, nós queremos limpar essa poluição visual, que é ilegal. Queremos dizer assim, transparência, vamos ter transparência. 2 empresas só que eu tive condições de consultar. Dos 165 painéis pesquisados, 126 são sem licença. Dos 168 painéis de outra empresa, só, para ter uma ideia, 6 têm licença. Ou seja, 162 são sem licença. Mas aí não é um problema mais de fiscalização? Por que aí, ótimo, é o que eu queria que tu provocasse. Mais do que isso. Ótimo. Mais do que isso. Em 2000, eu queria que tu provocasse isso. Em 2012, o Ministério Público já faz a sua parte. O que nós temos que fazer é a nossa. É aprovar uma legislação moderna e eficaz. O Ministério Público, em 2012, condenou a retirada de um monte de outdoors da cidade. Mas aí eu vou fazer outra provocação, mas quem não segue a lei vai continuar não seguindo a lei. Guilherme, eu permito te dizer o seguinte a todos aqui. Mas tu está defendendo que a gente tenha uma legislação que proteja quem descumpre a lei? Quem mais descumpre a lei em Porto Alegre é a Prefeitura de Porto Alegre. Por que tu presume que a próxima legislação fará com que a pessoa cumpra a lei? Porque é o reflexo das outras cidades. Guilherme, você sabe como é que, como é que chama o departamento que deve licenciar essa atividade? Olha só. O que foi... Tá, mas o que foi dito aqui foi... Só para concluir. Vai, conclui. Só para concluir. Foi dito aqui com suspensão a quem está beneficiando ou a quem irá beneficiar. Gente, eu não estou colocando nenhuma suspensão sem dizer nomes.
Nós temos casos específicos, modernos, a serem estudados. Quais cidades, vereador Moisés? Quais cidades? A própria cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo? Deixa eu só concluir. Vocês favor, fizeram uma discussão no... 10 segundos. Tá, aí vereador, os meus mesmos 10 10 segundos. segundos. Vamos lá, 10 Precisamos enfrentar essa discussão, precisamos ter investimento realmente, o senhor tem razão, no lado humanista, para que as pessoas possam investir em publicidade em algo que dê retorno para a população. Vai lá, Marcelo. Não precisa eliminar as tipologias Mas ninguém- já existentes. Marcelo, senão o Marcelo não Só vai muda a falar. modalidade. Todas as cidades. Vocês não podem elas investir nas convivem. plaquinhas de esquina? Madrid, Barcelona. Não, Moisés, vocês não e podem ir Leonardo. para as outras duas Eu vou modalidades pedir- indicativas. Vou pedir que o Marcelo favor. fale ao final. Por favor. Vou pedir ao Marcelo que ele fale para que a gente possa concluir o programa. Por favor. Vai lá, Eu obrigado. agradeço. Bom, aqui se falou em questão humanista, né? Aqui se falou, um dos comentários, eu acho muito prudente, que referiu à lei da liberdade econômica. Né? Eu gostaria de fazer minha última abordagem sobre esse aspecto da lei da liberdade econômica. Bom, primeiro, eu não posso subestimar ninguém, né, dessa mesa, muito menos o nosso telespectador, no sentido de que todos sabem o momento delicado que o país vive. Isso é uma questão que salta aos olhos, né? Qualquer noticiário, qualquer notícia de internet vai deixar isso muito claro. O país vive um momento muito complicado. Por que o advento da lei da liberdade econômica, né? Seja ela a nível federal ou agora a repetição dela a nível municipal? É uma lei que visa fomentar a geração de empregos. É uma lei que visa a desburocratização, visa fomentar a atividade de baixo impacto. Né? E por que isso tudo? Ora, eu não sou um economista, né? Eu sou um advogado, mas me parece evidente que só existe uma maneira de acabar com uma crise econômica, gerando empregos, né? E não fazendo o caminho contrário. Né? A gente tem uma legislação a nível federal, a lei da liberdade econômica, comentada pelo telespectador, que é uma lei que precisa ser seguida. Essa norma que nós estamos debatendo, esse projeto de norma que nós estamos debatendo, afronta. Né? Ele anda às avessas da lei da liberdade econômica, seja no âmbito federal, seja no âmbito municipal. E eu gostaria de trazer alguns dados aqui que demonstram essa conclusão. Rapidamente. Essa é uma atividade que gera cerca de 2,6 mil empregos diretos. Então, quando a gente abre uma notícia, por exemplo, no jornal ou na internet, uma fábrica fechou, que 200 pessoas foram demitidas, isso deixa a todos consternados. Me parece que isso aí é uma unanimidade, né? São 200 famílias que deixaram de receber salários e, portanto, estão agora do lado dos desempregados que o Macalossi comentou antes. Então, nós estamos falando aqui de 2,6 mil famílias que vão, de uma hora para outra, deixar de ter o seu sustento. Isso não dá para dizer que a gente não está considerando aqui o lado humanista, né, demonstrando que essa legislação afronta a lei da liberdade econômica. Por exemplo, eu vou falar mais rápido que eu tenho que terminar, né? Sim. Nós temos uma atividade que gera 15 milhões... Eu adoraria que vocês pudessem falar mais. Tá, eu vou correr. Vamos lá. São 15 milhões de reais por ano que esse mercado gera em impostos. São 800 mil reais em taxa de licenciamento pagas diretamente, obtendo ou não obtendo a licença. Né? Então, assim, isso não é uma questão humanista. Quer dizer, é óbvio que são cerca de 3 mil famílias que recebem em aluguéis que dependem desse valor para pagar suas contas. E de uma hora para outra, esse dinheiro não vai mais entrar. Então, assim, Porto Alegre quer dar as costas para esses dados? Eu acredito que não. Eu preciso concluir, né? Conclua. Então eu faço aqui uma conclusão, né, dizendo que é uma lei que sim gera monopólio, é uma lei que favorece aqueles empresários que têm um contrato com a prefeitura. Eu faço uma breve analogia com o aplicativo de transporte, quer dizer, quando ele veio, realmente deu uma certa confusão para o meio de transporte usual. Só que quem foi beneficiado foi o consumidor final. A concorrência é importante para o mercado, é o que a lei da liberdade econômica fala. E eu gostaria de terminar agora, por vez, falando uma questão eminentemente ambiental, sobre o aspecto jurídico. Quando nós pegamos... 10 segundos? Não vou conseguir em 10 segundos, mas eu 15 vou... então. 15, eu vou tentar. Quando nós pegamos qualquer projeto de lei, nós temos objetivos, né, no projeto de lei. E o objetivo desse projeto de lei está muito claro no seu artigo 3º, que é afastar a degradação ambiental. Ora, qual degradação ambiental que nós estamos falando? Degradação ambiental não é uma palavra que casa com esse tipo de atividade. Né? Degradação ambiental é um conceito de atividades que deixa passivo ao ambiente natural. Isso está na legislação. Nós estamos falando de atividades que precisam reconstruir o meio ambiente por onde elas passaram. Não é o caso da atividade aqui. Então é um projeto de lei que vem com uma roupagem equivocada. Bem. Muito bem, senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito o produtivo debate que nós tivemos sobre essa questão. Eu vou dar 10 segundos para cada um se despedir. Não dá tempo? Então não dá tempo, mas obrigado, Thiago, por ter vindo. Obrigado por ter vindo. À disposição. Obrigado, Moisés, por ter vindo. Prazer. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado,
meu caro Obrigado, Leonardo. obrigado a vocês, obrigado à audiência em casa. Luca, Lourenço, Camila, beijo do pai. Então tá, é isso aí, a todos que nos acompanham. Nós voltamos amanhã para falar sobre a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, gestão 2020, a presença do novo presidente da casa, o vereador Reginaldo Pujol, uma entrevista com ele sobre os temas que vão ser abordados ao longo deste ano eleitoral e, claro, vamos falar muito de política. Nos assistam, boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.